conseguem me ouvir? Olá, boa tarde. Todos conseguem me ouvir? Olá, opa, Maia, Andréia, ok, perfeito. Olá, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom domingo. Como todos já me conhecem, sou a professora Vivian Barros e hoje nós estamos aqui guerreiros, né? Trazendo, né? Preparei esse encontro aqui para conversarmos sobre estudos de caso, né? Então, aqui, né, já estou vendo que demos um tempinho aí para o pessoal conseguir logar, mas já vejo que temos alguns logados, outros chegarão, alguns não conseguirão assistir a esse aulão ao vivo e assistirão via replay, tá? Essa aula vai ficar disponível ao longo da semana lá na plataforma Ágora, do Preparatório Ágora, né? Esse nosso primeiro aulão ao vivo é feito em parceria com a plataforma ProAluno, mas todas as atividades e o curso, tá? Preparatório para estudo de caso vai acontecer todo na plataforma do Preparatório Ágora, para quem nunca fez, né, curso com a gente e não conhece muito a dinâmica. Então, as aulas, né, os aulões ao vivo, eles são feitos via plataforma ProAluno e todas as atividades, correções, tudo fica disponível na plataforma Ágora, ok? Todos, tá? Até nesse momento, até às 17 horas, já tem acesso a plataforma do Preparatório Ágora. Se você tiver alguma dificuldade, não conseguir ingressar na plataforma, por favor, tá? Depois da aula, entre em contato comigo, porque todos os alunos já estão habilitados, então já estão aptos a fazer o login, a ingressar na plataforma, ok? Deixa eu dar aqui. Bom, todos conseguem me ouvir bem, certo? Deixa eu ver aqui quem mais está logando. Perfeito. Bom, eu vou começar, né? Obviamente, os outros vão chegar um pouquinho depois, ou quem não puder assistir hoje vai assistir via replay, né? Vai ficar disponível lá na nossa plataforma. Então, deixa eu, né, falar um pouquinho aqui sobre mim, sobre minha equipe, como a gente vai conduzir os estudos aí, a preparação para a prova de estudos de caso. Primeiro, eu gostaria de falar, né, de explicar para vocês que a prova, ela, né, quem está aqui, na verdade, vai fazer a prova tanto para oficial quanto para analista. Então, o estudo de caso, essa aula hoje é sobre como elaborar o estudo de caso, né? Qual é o perfil avaliativo da FCC, enfim, tudo que vocês precisam saber, tanto para quem vai fazer a prova para analista, quanto para oficial, tudo que vocês precisam saber para fazer um excelente estudo de caso. Então, o nosso objetivo hoje é esse. Pessoa de você... tá falhando? Tá falhando para alguém mais? Ou só para Maia? Porque às vezes pode ser um problema de, para Amanda tá ok, para Andréia tá ok, Maia pode ser um problema de conexão, tá? Se for, não tem problema, porque vai ficar disponível o replay, talvez, né? Talvez a internet. Ok, então, por favor, tá? Vocês vão me avisando aqui no bate-papo, porque tem uma tela aqui de bate-papo e eu vou interagindo com vocês. Se tiver algum problema de falha, não conseguir ouvir, tá? Em geral, as nossas transmissões são muito boas aqui ao vivo. De repente pode ser um problema de internet, né, de conexão do aluno, ou enfim, vocês vão me dando feedback aí para saber se pode ser um problema nosso, ok? Bom, ok. Todo mundo consegue me ver? Acho que me vê uma telinha, né? Aqui no canto da tela. E conseguem ver a apresentação, certo? Ok, perfeito, perfeito. Né? A ideia é essa mesmo. Bom, vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos falar sobre o nosso. Né, vamos começar a falar aqui sobre o nosso objetivo, estudo de caso, mas deixa eu fazer só um parênteses aqui bem pequeno. Eu sou a professora Vivian Barros, preparo candidatos já há anos para as provas discursivas, né, dos concursos públicos, digo com tranquilidade, mais concorridos do país. A minha especialidade é preparar para provas, né, da carreira federal. Então, no nosso portfólio, depois eu vou falar um pouquinho do Dr. Maurício, mas no nosso portfólio, né, voltado aí para grandes concursos, estão TRF Segunda Região, Ministério Público da União, foi um belíssimo trabalho que a gente fez ano passado, inclusive tem alunos desse curso que fizeram a prova e gostaram muito, por isso voltaram.
Itamaraty, Instituto Rio Branco, prova de admissão à carreira de diplomata, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, ABIN, houve vários alunos nossos que foram aprovados, tanto na prova para oficial de inteligência quanto para agente de inteligência. Então, nós temos uma grande expertise aí na preparação de candidatos para a prova de redação, para provas discursivas e também elaboração de recursos, né? Hoje, os recursos da minha equipe, felizmente, eles estão aí entre os recursos, né, com maior nível de deferimento no país. Falo isso com muita tranquilidade, porque hoje, em tempos de redes sociais, né, não tem como o professor falar algo que não seja verdade, né? Então, os nossos alunos são o nosso maior cartão de visitas, né? O nosso marketing. Muita gente até vem, né, me procura por meio de um ex-aluno que passou, ou de um ex-aluno que teve um recurso redigido, um candidato, e conseguiu majoração. Então, isso tudo é para dizer para vocês que vocês estão em boas mãos, tá? Eu coordeno toda a parte de língua portuguesa do curso, né, toda a parte de estrutura e de redação, né, de uso do idioma, eu coordeno com a minha equipe. E o Dr. Maurício da Rocha, ele, né, coordena a equipe que elabora, né, que vai selecionar os temas e vai elaborar os temas voltados para a área de direito. O que eu posso assegurar, tá? Que eu posso dizer com muita certeza para vocês é que os temas estão sendo muito bem selecionados, de acordo com a demanda, né, de hoje do TRF 4ª Região. Os tribunais regionais federais têm diferentes demandas, né? O TRF 1ª Região tem um tipo de demanda, o TRF 2ª Região tem um tipo de demanda, o TRF 4ª Região tem um tipo de demanda. Então, né, nas matérias cobradas aí de um modo geral, que vão ser direito previdenciário, direito administrativo, processual penal, processual civil, então, né, dentro desse grupo aí, tanto para quem vai fazer para analista, né, quanto vai fazer para a prova de oficial, a equipe do Dr. Maurício, que é uma equipe de especialistas, né, de consultores em direito, atento às demandas dos tribunais, vai fazer uma seleção, já está, né, aliás, fazendo a seleção desses temas, que são temas de interesse para o TRF 4ª Região. As provas da FCC, em termos de tema, não são provas muito complexas. A partir de 2018, do ano passado, a FCC ela mudou um pouco, tá, a estratégia, tanto em relação à avaliação, quanto em relação aos temas. Então, o que eu posso antecipar para vocês é que né, os temas, eles não trazem grande complexidade. Eles pedem, né, de demanda do candidato um nível, né, de detalhamento maior. Então, às vezes, o candidato, ele é esperado que ele saiba muito, né, tenha muito conteúdo na bagagem, né, e, claro, saiba né, para determinados assuntos falar de um modo mais detalhado. Porém, os assuntos não são tão complexos, não são complexos, na verdade. Não sei se vocês tiveram já a oportunidade de olhar um pouco das provas antigas, né, de 2018, e aí vocês vão perceber que os temas, eles não são temas complexos, tá? Na verdade, isso é interessante porque não nos assusta muito, né? Então, os temas são temas tranquilos, relativamente tranquilos, tá? Com certeza você vai ter oportunidade de ver aqui no nosso curso. E, né, o que vocês têm que, a atenção que vocês têm que ter é otimizar o espaço, né? Essa limitação espacial que vocês vão ter, como a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né? Principalmente no que diz respeito à quantidade de linhas, né? Vocês vão precisar usar para desenvolver cada estudo de caso, cada questão, mas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então, a correção de vocês, os exercícios, né? Eles vão ser corrigidos tanto pela minha equipe, né? Que vai avaliar a estrutura, o uso do idioma, e a equipe do Dr. Maurício, que vai avaliar a questão, né, do conteúdo, do domínio técnico, que é o que a FCC chama, né? Como é que você aplicou, o que você demonstrou sobre aquele tema, o que você precisaria ter demonstrado. E além dessa correção, né, todos também terão acesso a um gabarito, né, que é o gabarito que a nossa equipe sugere. E o interessante de falar sobre esse gabarito, para cada questão, é que esse gabarito, ele funciona como uma espécie de revisão do tema, tá? Então, assim, ainda que você não saiba, não conheça aquele tema que foi pedido no curso, o que vocês podem esperar é que esse gabarito, de alguma forma, vá iluminar, né, a mente de vocês, trazer mais clareza sobre aquele tema. E tenham a certeza de que os temas trazidos para o curso foram selecionados a dedo, tá? Falando só um pouco sobre a dinâmica do curso. O curso, ele é composto de 5 exercícios, 5 propostas discursivas, e aí, né, claro que cada proposta vai ser enviada dentro de um prazo sugerido,
Se alguém tiver problemas com prazo, pode falar comigo. A gente sempre, né, tenta adaptar aqui o curso à realidade do aluno. Então, a gente sugere um cronograma de entrega de atividade, né, de preferência semanalmente, a entrega de uma atividade. E aí, quando você receber a sua correção, que vai ser uma correção tanto de conteúdo quanto de idioma, você também vai receber junto esse gabarito para poder, então, né, fazer a revisão desse tema. Então, por mais que inicialmente você não conheça muito o tema, né, não fique assustado, porque você vai ter a oportunidade de revisá-lo por meio do nosso gabarito. E aí o que eu ia dizer é o seguinte: vocês vão ter essa lista de 5 temas, mas nós estamos estudando a possibilidade de ampliar os temas. Notem, nós não vamos ampliar número de correções, tá? Mas estamos estudando aí sim a possibilidade de trazer mais temas com gabarito, tá? Para que vocês, obviamente, né, conheçam mais temas, tenham a oportunidade de estudar mais, mas as correções continuam, né? Esse nosso pacote mesmo de 5 correções. Claro que quem, posteriormente, se alguém, né, se interessar por algum tema, quiser uma correção avulsa, também é possível, ok? Além dos temas, né, além desse aulão sobre estudo de caso, além das correções personalizadas, além dos gabaritos sugeridos, a nossa equipe também está disponível para qualquer tipo de dúvida que você precise esclarecer. Nós não fazemos essa restrição, né, à quantidade de dúvidas que pode ser esclarecida por aluno, tá? Então, você pode, por meio da plataforma, se a dúvida for de conteúdo, né? Se a dúvida for referente a direito, você pode esclarecer a dúvida lá por meio da plataforma, tem um sistema de mensagens, tá bom? Se for uma dúvida referente à estrutura, ao uso do idioma, né, a parte de correção, né, referente ao uso do idioma, você pode esclarecer comigo a qualquer momento, pode mandar um WhatsApp, pode falar, né, via plataforma, pode mandar e-mail, né? Como você desejar, ok? Tá todo mundo, então, conseguindo aí me ouvir, né? Só tô checando aqui para saber se tá tudo certinho. Todo mundo? Ok. Vamos lá, então, gente, vamos lá. Bom, fiz alguns esclarecimentos aqui sobre a dinâmica do nosso curso, falei um pouquinho da equipe, né? E agora vamos lá, então, começar a falar sobre o estudo de caso. Bom, o estudo de caso, galera, o que é o estudo de caso? O estudo de caso virou o exercício queridinho das bancas, principalmente, né, de bancas tradicionais, como a FCC e o SESP. O SESP, embora ele não adote essa nomenclatura, ele traz nos concursos aí da área, né, de direito, sempre ele traz ele não nomeia como estudo de caso, mas ele traz uma situação hipotética e com base nessa situação espera que o candidato, então, ele possa demonstrar o seu conhecimento. O estudo de caso para as bancas é o exercício mais eficiente que tem. E não é balela, tá? Por que muitas bancas preferem propor esse exercício de estudo de caso? Por quê? Em certames anteriores, principalmente certames para tribunais, o que se notou é que havia muito servidor qualificado, né, que, enfim, ingressava no tribunal, enfim, na instituição para o qual havia prestado o concurso, e embora, né, obviamente, tivesse conseguido uma excelente nota na questão discursiva, quando começava, né, a executar o trabalho, né, de analista, por exemplo, não conseguia, né, expor, não conseguia, na verdade, entregar aquilo que o órgão, né, que o tribunal esperava, né, de acordo com o resultado da prova alcançado. Então, havia uma distância entre aquele candidato, né, aquele excelente candidato, futuro servidor, e, né, o desempenho desse servidor já no cargo. Por quê? As questões, em geral, eram questões discursivas, que, na verdade, são questões muito, né, que cobram mais do candidato um nível de abstração maior, né, claro. E aí, quando esse analista, por exemplo, de direito, ele tinha que começar a botar a mão na massa, né, ver os processos, ver os casos ali, né, acontecendo, ele tinha grande dificuldade de alinhar, tá, o que ele estudava, né, o que ele produzia, o que ele respondia na prova e, né, a prática em si, o trabalho em si. Então, as bancas, né, acharam, obviamente, né, começaram a estudar um exercício que pudesse trazer um maior, como eu vou explicar para vocês, que pudesse trazer, de fato, um servidor, né, preparado para lidar muito mais com a questão prática do que teórica, que
que saiba alinhar bem, né, teoria à prática, e aí o exercício de estudo de caso ele passou a ser selecionado e tem sido, né, tem sido de grande sucesso, porque de fato o exercício de estudo de caso ele seleciona o que a organizadora e o órgão esperam, que é o candidato que sabe, né, de fato, a teoria, mas sabe colocar essa teoria em prática. Então, o exercício de estudo de caso ele sempre vai trazer uma situação para vocês, que é um caso, uma hipótese, e a partir daquela situação, o examinador ele vai pedir, então, que você esclareça, que você aborde os conceitos, os pontos, enfim, e até que dê soluções, né, apresente aí soluções para os casos propostos, né, para os casos aí trazidos. Então, a grande questão do estudo de caso é exatamente, né, que você deve considerar ele com muita atenção, os dados do caso trazido, do caso proposto pelo examinador, e demonstra, obviamente, né, que você sabe fazer esse bom alinhamento entre prática e teoria. Então, o objetivo do estudo de caso para a instituição é esse, é trazer o melhor candidato, aquele candidato que sabe, né, que tem um problema em mãos e sabe exatamente, tem esse conhecimento jurídico, né, a partir do conhecimento que ele tem, ele sabe exatamente colocá-lo em prática. Então, a partir do caso proposto. Então, esse é o grande objetivo do estudo de caso. Então, falando um pouquinho, vamos lá. Né? Então, assim, o estudo de caso, o conceito de estudo de caso é exatamente esse, né? Então, alinhar a teoria à prática, e aí o que eu preciso inicialmente do candidato? Eu preciso que o candidato ele leia com atenção o estudo de caso. Então, que ele sublinhe os dados relevantes. Diferente de uma questão discursiva, em que você tem um texto motivador, mas às vezes você passa batido, lê correndo, porque talvez aquilo não tenha muitas informações importantes, né? Porque você já leu o tema, então você já começa a escrever, você já começa a apresentar um conceito, etc. No caso do estudo de caso, é fundamental que você saiba demonstrar, que você demonstre para o examinador, né, que você saiba encontrar esse ponto, né, de interseção entre, desculpa, teoria e prática. E aí, para isso, você vai precisar, né, ler com muita atenção o seu o seu estudo de caso. Então, as informações do estudo de caso, elas precisam ser lidas com muita atenção pelo candidato, né? Se você não conseguir ler essas informações, se você não ler com a devida atenção, é possível que você não consiga, né, fazer um bom exercício. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Acho que a imagem, né? Eu acho que por um minuto aqui a imagem saiu, né? Talvez o link tenha caído. Mas vamos lá. O que eu estava dizendo é super importante para que você faça um bom estudo de caso, que você tenha, que você leia com atenção os dados trazidos pelo examinador no estudo de caso. Vamos ver exemplos de estudo de caso? Vamos ver exemplos de estudo de caso da FCC também, já, tá? Bom, então, trouxe aqui a definição de estudo de caso, você já sabe que você, para fazer um bom exercício de estudo de caso, você tem que estar atento, tem que fazer uma boa leitura dos dados trazidos, né, no caso concreto. Então, diferente da questão discursiva, em que você, às vezes, nem vai ler muito aquele texto motivador, você já passa ali, né, para a parte da dissertação, você já escreve sobre os conceitos. No exercício de estudo de caso, você vai precisar ter uma grande atenção, vai precisar investir minutos aí lendo com atenção os dados do estudo de caso proposto pelo examinador. Vamos aproveitar, antes de a gente prosseguir com a nossa análise sobre o estudo de caso, vamos dar uma olhadinha aqui em algumas, não vou ler todo o edital, não é essa a proposta de hoje, né? Do nosso encontro, não é essa, mas eu faço sempre questão de sublinhar aqui algumas questões, algumas orientações que constam do edital,
tá? Para que não haja surpresa para ninguém. Então, primeira coisa, né? A gente sabe, eu já disse aqui, eu trago lá no item 10.3, a prova de estudo de caso, né? Ela vai avaliar o domínio de conteúdo dos temas abordados, né? A experiência prévia do candidato, porque pode propor que você apresente soluções, né? Para o caso trazido, inclusive, e a sua adequabilidade quanto às atribuições do cargo e especialidade. Nada mais é do que o seguinte: se você está concorrendo para oficial de justiça avaliador, para analista, obviamente que o seu conhecimento, né? Ele deve ser o conhecimento, né, adequado a quem vai exercer um cargo de analista ou de oficial de justiça. Então, claro que você tem que trazer todo o seu conhecimento técnico para a questão, né? Então, em seguida, né, o edital determina que a prova de estudo de caso vai constar de 2 questões práticas. Então, obviamente, para analista, a gente imagina que seja uma questão de direito previdenciário e uma de administrativo, né? E para quem vai fazer para o oficial de justiça, uma de processo penal e uma de processo civil, né? É o que é mais óbvio. Né? São 2 questões, então, práticas, né? Para os quais o candidato deverá apresentar por escrito as soluções. Então, ele já diz aí que teremos que trazer soluções, tá? A gente já acabei de falar aqui, né? Para quem vai fazer a prova para analista, as questões serão de direito administrativo e previdenciário. Para quem vai fazer a prova para oficial de justiça, né, avaliador, questão de processo penal e processo civil. Perfeito. E aí, falando sobre, né, a avaliação. Então, olha, cada uma das questões será avaliada na escala de 0 a 10 pontos. Então, pontuação máxima 10 pontos por questão. E aí você precisa, olha lá, olha que interessante aqui, ó. Considera-se habilitado, né? Vai se considerar habilitado o candidato que tiver obtido no conjunto das 2 questões média igual ou superior a 5. Então, olha só, gente, uma prova de estudo de caso, tá? Com 2 questões, tá bom? E aí, ó, cada uma das questões será avaliada, né? Na escala de 0 a 10 pontos. E aí, para você se considerar habilitado, tá? No conjunto das 2 questões, média igual ou superior a 5. Aí você já fala assim, caramba, professor, então vai ser fácil. Vai ser moleza ser aprovado. Bom, talvez até seja porque a média aí é uma média baixa, né? Você tem aí 5 pontos numa média igual ou superior para as 2 questões. Mas não vamos esquecer que quem quer levar a vaga precisa, né, obviamente, se destacar nessa prova discursiva. Então, ficar ali no mínimo ou igual a 5, né, na média das 2 questões, não é um bom caminho para quem quer a nomeação, né? Então, vamos batalhar pela nomeação. E aí até a Fernanda, ela não está aqui online, mas ela tinha perguntado sobre a extensão, né, dessas questões. Então, olha, o edital traz, né, tá lá claramente escrito, são 20 linhas, tá? Limite de 20 linhas. Uma coisa interessante que a FCC não fez aqui, não trouxe no edital, geralmente traz uma quantidade mínima de linhas, a FCC. E aqui ela só estipulou, ó, deverá ser rigorosamente observado o limite máximo de 20 linhas. Então, sabemos, né, que mais de 20 linhas não vai rolar. Então, temos que produzir esse estudo de caso em 20 linhas. E 20 linhas é muito pouco, né? São poucas linhas para elaborar o estudo de caso. Então, obviamente, o candidato ele vai ter que ser objetivo na elaboração da sua resposta, tá? Mas existem algumas questões da FCC que eu vou falar daqui a pouco aqui, que são fundamentais para que você faça, para que você tenha uma boa avaliação, por mais que exista essa limitação temporal, tá? Eu já vou falar. Vamos lá. Falando sobre mais algumas questões interessantes aqui sobre o edital. Olha, o edital traz as hipóteses, né, em que vai haver atribuição de nota 0, tá? Ou seja, o candidato é eliminado, né, se for enquadrado em uma dessas circunstâncias. E aí eu só vou falar algumas coisas aqui, porque eu acho interessante, tá? Algumas condições. Claro que você vai ler depois com bastante calma, o item 10.7, mas eu vou falar algumas coisas aqui interessantes, principalmente para quem não está muito acostumado a fazer a prova, né, de redação ou discursivo ou estudo de caso, tá bom? Olha só. Bom, a primeira observação que eu tenho que fazer aqui para vocês é o seguinte, item 10.7.4. Olha lá. Pode ser atribuída a nota 0, na verdade, será atribuída a nota 0, tá? A prova de estudo de caso nos seguintes casos. Apresentar qualquer sinal que de alguma forma, possibilite a identificação do candidato.
E aí eu já chamo a sua atenção para a questão da rasura. Escreveu alguma palavra errada na sua redação? Qual é a melhor forma, né, de consertar essa palavra? Passando um traço simples sobre a palavra, né, sobre a palavra que você errou, e em seguida, né, corrigindo, escrevendo a forma correta. Esse é o modo correto de você rasurar, tá bom? Então, vai passar um traço simples na palavra, né? Que foi a palavra ali incorreta, e em seguida escrever a palavra correta. O que isso tem a ver com a identificação do candidato? Tem gente que não passa esse traço simples. Tem gente que prefere passar um traço duplo. Tem gente que prefere colocar a palavra correta entre parênteses. Tem gente que marca um X na palavra incorreta e escreve ao lado a correta. Tem gente que marca com borrão, né? Faz aquela sequência ali de, né, com a caneta e tal, tentando dizer para o examinador que aquilo ali deve ser desconsiderado. Então, qual é a atenção que você tem que ter? A banca, principalmente a FCC, em relação a isso, ela é muito rigorosa. Então, se você fizer essa rasura, né? Se você não utilizar esse traço simples, que é o convencionado, você corre, sim, o risco, tá? De ter aí a sua prova, de que a banca considere que você, de alguma forma, tentou estabelecer comunicação com o examinador, e aí você pode, sim, ter a prova zerada. E, obviamente, isso significa uma eliminação, né, do concurso, porque você vai ter a prova zerada, então você não tem mais como concorrer. Então, atenção redobrada, tá? Em relação a isso. Uma vez, teve um caso que veio para a nossa equipe para elaborar recurso, e o candidato, ele escrevia, né, ele marcava aquele ponto no i como se fosse quase que um coração, e ele fez isso a redação toda dele e foi eliminado. Isso pode ser considerada tentativa de comunicação com a banca, de identificação com a banca, e aí você é eliminado. Isso não é brincadeira, gente, é algo que acontece. Então, não vamos tentar, não sejamos aí pegos de surpresa, vamos tomar cuidado, muito cuidado com essa questão da identificação. Outra forma de identificação que já aconteceu de vir, né, de candidato mandar a prova para mim, para a gente elaborar recurso, foi muito difícil reverter a eliminação. O candidato, ele não presta atenção, e aí ele não começa na linha 1, ele pula uma linha e começa o texto da linha 2. Quando ele deixa essa primeira linha em branco, se nenhum outro candidato deixou, porque você tem que começar na linha 1, se você começa a sua redação na linha 2, isso pode ser considerado, e já houve casos, eu já veio para mim, né, provas em que houve eliminação do candidato, porque o candidato ele pulou a primeira linha. Então, vamos colocar isso em mente. A rasura, sempre usando a forma clássica, errou a palavra, um traço nessa palavra, em seguida escreva a correta. Vamos evitar, né, marcar X, né, fazer pinguinhos nos Is que sejam, no I que sejam muito, digamos, customizados, ou enfim, né, que de alguma forma possam dar a impressão de que você está tentando marcar a sua prova de algum modo. E não vamos esquecer de começar lá na linha 1, né? Não vamos pular linha alguma para começar a escrever, né, a desenvolver o estudo de caso, ok? Bom, uma outra questão que eu quero falar aqui é do item 10.7.6, que é exatamente apresentar letra ilegível ou incompreensível. Eu sei que vocês sempre têm uma dúvida que é a seguinte: posso escrever de letra de forma? Pode. O edital ele não traz nenhum tipo de restrição a isso, tá? Geralmente, quando a banca não quer, o examinador não quer, lá no edital vem. Ou então, quando você abrir o seu caderno de prova, e se estiver lá alguma orientação da FCC, porque a FCC ela é tão bacana, na verdade, que ela até reproduz alguns trechos do edital no caderno de prova. Então, se houver alguma recomendação, não escreva, né, não utilize letra de forma, você não vai usar. Mas a regra, em 90% dos casos que a gente vê, é a FCC sendo muito tranquila em relação a isso. E aí, o que eu tenho para dizer em relação à letra? Né? Quando o examinador diz letra ilegível ou incompreensível. O examinador ele não é obrigado a entender o que o candidato escreveu. Então, obviamente, se houver vários trechos da sua redação que não sejam compreensíveis, né, mas de alguma forma alguns trechos sejam compreensíveis e outros não, ele vai passar por cima do que ele não conseguiu ler e vai, né, dar a nota com base naquilo que ele conseguiu compreender. Então, claro, né, escreva com letra legível.
Isso também não é concurso de caligrafia, né? Às vezes tem alunos que vêm desesperados e falam assim, professora, mas eu não soube aqui, ai, minha letra é muito feia. Gente, não é concurso de caligrafia, não é que você tem que escrever com uma letra super linda, né? Não é esse o objetivo, não é esse o foco. Mas você precisa escrever com uma letra legível, né? O examinador ele precisa compreender o que você escreveu para que ele atribua nota. Nesse caso, no item 10.7.6, a atenção aqui é a seguinte: se o examinador não conseguir ler de nenhum jeito aquilo que você escreveu, né? Se estiver muito ruim, ele se reserva ao direito de te eliminar, tá? Então, claro que eu já vi muitas redações aqui com letras muito, né, assim, muito difíceis e vi ainda assim sendo, né, serem corrigidos. Mas a FCC é bastante rigorosa, tá? Em relação a isso, então é bom vocês sempre tomarem cuidado, tá? Com a letra bem legível, os sinais de pontuação que vocês empregarem também, as vírgulas legíveis, ponto final legível, tá? A FCC e agora o CESP, eles têm sido muito rigorosos. Outra coisa que é importante, desculpa, que eu preciso falar para vocês. Quando vocês escreverem uma palavra, e aí se vocês notarem de alguma forma que vocês erraram, às vezes um A que fica parecido com um O, né, vice-versa, não tentem consertar, tá? Não tentem consertar escrevendo por cima. O CESP e a FCC são muito rigorosas, tá? São bancas muito rigorosas com isso. CESP agora tem ficado, só para vocês terem uma noção, a gente recebeu uma prova do CESP, né, de um candidato que fez a prova para delegado. Ele teve 20 marcações de ortografia porque ele fez exatamente isso. Ele escrevia, aí ele tentava escrever por cima alguma coisa porque ele achava que não tinha ficado legível, e aí o examinador, né, atribuiu desconto. Então, imagina, 20 marcações, quer dizer, 20, olha, gente, é muita coisa, né? Você vê praticamente a sua nomeação indo embora por uma questão boba, tá? Então, escreveu, ficou ruim, viu que não está legível? Passa um traço na palavra e escreva ao lado. Professora, eu vi que estava pouco legível, só que assim, eu já tinha acabado de escrever minha redação, não tinha mais espaço. E aí? Aí eu não posso ir lá em cima escrever de novo, escrever por cima, tentar melhorar? Não, aí a melhor saída é você passar o traço, tá? Se for uma palavra, tá, gente? Passar o traço ali na palavra e puxar uma setinha. Não tem problema puxar uma pequena setinha, escrever uma palavra fora da pauta. O que você não pode riscar uma linha completa, 2 linhas, e escrever fora da pauta. Isso aí é ruim, ok? Até agora, gente, todo mundo acompanhando? Ok, ok? Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Gente, até agora, alguma dúvida? Tudo que eu tô falando aqui tá tranquilo? Tá todo mundo seguindo? Dúvidas até agora? Amanda, Andréia, ok? Até agora tudo certo, né? Vamos lá então, vamos lá, vamos prosseguir. E aí vamos chegar lá à questão do estudo de caso, né? A gente já falou sobre o conceito de estudo de caso, já vimos algumas questões importantes do edital sobre eliminação, né? A pontuação máxima, qual é a pontuação mínima que você deve obter para que, né, atinja a aprovação. E agora vamos começar a falar de uma forma mais detalhada sobre o exercício de estudo de caso. Olha só. A primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que o exercício de estudo de caso, ele é um exercício que remete ao gênero dissertativo expositivo. O que é o texto dissertativo expositivo? O texto dissertativo expositivo é aquele, em que o candidato ele é convidado ao quê? A expor conhecimento. O principal objetivo desse tipo de redação, desse tipo de exercício, é expor conhecimento. Então, aqui, diferente do texto dissertativo argumentativo, você não tem que convencer o seu examinador de um ponto de vista. Não é isso, né? Então, ele não entrega um tema para você e pede que você defenda a sua posição, né? Qual é a sua opinião sobre isso e defenda. Não é esse o objetivo. Então, o estudo de caso, ele não é ele não está no gênero dissertativo
argumentativo, tá? A gente, na verdade, o que o examinador quer é que você traga, né, que você demonstre conhecimento acerca daquele tema, daquele caso proposto. E o que, né? E o mais importante que eu disse aqui é saber se você sabe aplicar a teoria ao caso concreto. Então, o objetivo é exatamente esse, ok? Pontuamos aqui o que é o estudo de caso. Então, a gente não tem tese, a gente não tem defesa de ponto de vista no exercício dissertativo expositivo, que é o estudo de caso. A gente tem um foco que é em conhecimento técnico. A gente também diz, em regra, isso aqui é muito importante, olha lá, muito importante. Em regra, a gente diz que no exercício de estudo de caso, né, que esse exercício ele tem uma estrutura mais flexível. O que eu quero dizer com estrutura flexível no exercício de estudo de caso? Eu quero dizer que até, né, em 90% dos casos, quando o examinador ele traz o exercício de estudo de caso, basta você falar, né, sobre aquele tema, mas de uma forma extremamente objetiva. Então, você não precisaria, como acontece na redação, de uma introdução, de um desenvolvimento, de uma conclusão. Você já entraria nesse tema, né, enfim, na discussão do caso, sem precisar trazer uma introdução, sem precisar contextualizar, né, o estudo de caso. E aí que entra a grande diferença para o examinador FCC. A partir do ano passado, de 2018, nos exercícios de estudo de caso, tá? Nós notamos, por meio das correções, que o candidato mais bem avaliado, ele trazia uma pequena introdução para o exercício de estudo de caso dele. Então, olha só, o caso está ali, né? O examinador faz as perguntas. Você já entraria na discussão desses tópicos, você já entraria na discussão de tudo que o examinador propôs. Só que nós notamos, por meio das correções, que quem conseguiu uma melhor avaliação, né, o candidato que conseguia ser mais bem avaliado, ele apresentava essa pequena introdução, essa pequena contextualização, tá? Sobre o tema, para depois, então, entrar na discussão do tema. Então, olha que coisa super interessante. A FCC, ela vai exigir que você faça uma pequena contextualização para depois começar a discussão. Agora, note, você vai ter 20 linhas para fazer isso. Então, obviamente, você não pode, né, se estender muito nessa introdução. Então, olha aqui o pulo do gato. Olha lá, vamos voltar. Pulo do gato, ó. Estudo de caso, um exercício que, né, quer verificar o conhecimento técnico do candidato sobre o tema. Mais do que isso, né, não quer ver só esse conhecimento, quer saber se você, a partir da leitura do estudo de caso, do caso concreto, você, né, pode, né, demonstrar o conhecimento de teoria que você tem. Então, a partir do estudo de caso, que você vai ler com muita atenção, considerando todos os dados trazidos, então você vai investir um tempo na leitura desse estudo de caso, porque para fazer um bom exercício de estudo de caso, você vai ter que investir na leitura atenta do estudo de caso. Não existe exercício de estudo de caso bem feito se você não fizer uma boa leitura do caso, tá? Isso aí é óbvio, tá? Isso é óbvio, mas muita gente passa por cima disso. Então, isso é extremamente importante. Então, beleza, fiz a leitura. Sei que eu tenho 20 linhas para desenvolver. 20 linhas para desenvolver um texto, né? Não é muita coisa, a gente sabe disso, né? Tem estudos de caso em que a FCC dá 50 linhas para o candidato discutir. Então, assim, ó, são 50 linhas, mais do que o dobro do que você vai ter para discutir aquele tema. Perfeito, você já sabe disso. Bom, e o que você vai precisar para iniciar esse seu estudo de caso, embora haja essa limitação, né, de espaço, de linhas lá na sua prova? Você vai ter que ter a consciência de que você precisa trazer uma pequena introdução, contextualizando, tá, o tema, tá, o estudo de caso. Então, só que você também sabe que, em razão dessa limitação espacial, você não vai poder utilizar 10 linhas para fazer uma contextualização, senão você não vai ter mais linha para, né, para fazer essa discussão, para, enfim, começar a trazer, né, a discutir mesmo o que foi proposto pelo examinador. Então, o ideal é que você não ultrapasse, né, seria o limite máximo aí 4 linhas. Então, assim, eu usaria 3 linhas, tá? Para uma pequena contextualização sobre o estudo de caso. E, em seguida, comece, então, a discussão. Como é que eu posso fazer isso? A gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Como um dos nossos alunos aí fez e obteve aí
praticamente a nota máxima na questão, ok? Bom, vamos lá, vamos seguir. Bom, e aí a gente vai falar, então, qual é essa melhor técnica redacional para a FCC, né? E se é necessário citar a legislação, que é sempre uma questão que vocês que fazem concurso aí para a área jurídica têm. Bom, a melhor técnica redacional, então, é a melhor redação, a melhor forma de você redigir esse estudo de caso é respeitando esses 3 princípios básicos do estudo de caso, da redação do estudo de caso, que são os seguintes: objetividade, precisão e ordem. E aí eu vou falar exatamente o que são esses 3 princípios, tá? Antes, vamos lá, todo mundo me ouvindo, sem dúvidas até agora. Deixa eu ver aqui como é que tá. Deixa eu ver como é que tá o nosso bate-papo aqui. Bom, todo mundo então ouvindo bem até o momento. Ok, legal, legal. Gente, depois vocês me falam aqui de que região vocês são, né? Porque claro que é a 4ª região, o concurso, mas depois me digam a cidade de vocês, o estado. Eu sempre gosto de saber, nossa, tem alunos aí por todo o Brasil, mas sempre adoro saber de onde vocês são. Depois, Itajaí, caramba, que legal, Amanda. Itajaí. O Muarama, Paraná. Nossa, gente, olha só, deixa eu fazer um parênteses rápido. Eu estive aí no Paraná, mas foi a Curitiba, ano passado. Cruz Alta, Rio Grande do Sul, caramba. Nossa, é porque assim, carioca, eu não sei se vocês estão estranhando um pouco o meu sotaque, né? Porque dizem que eu fui a Curitiba ano passado, em junho, e aí eu conversava, e todo mundo já falava, né? Ah, esse sotaque, esse sotaque. Eu não sei, gente, por favor, espero que não seja muito gritante para vocês, né? Mas eu acho o sotaque do Sul uma coisa mais linda, gente. Olha, carioca fica encantado. É impressionante. Mas vamos lá, vamos voltar. Os princípios do estudo de caso. Então, olha só. Para fazer uma boa redação de estudo de caso, você tem que observar 3 princípios. E olha como eles são super importantes. Ó, objetividade, eu já falei aqui. Só que você já pegou aquele pulo do gato que eu já falei, né? Que a gente tem visto aí, a gente viu nos últimos anos na correção, que é o seguinte. Você precisa, obviamente, ser objetivo, tá? Você vai ter poucas linhas, você não vai ter 50 linhas para desenvolver o texto. Então, você precisa ir até o ponto. Só que você vai fazer uma pequena introdução no seu estudo de caso antes de começar, tá, a falar sobre os casos, enfim, sobre os temas que o examinador propôs. Então, não vai se estender muito nessa contextualização, obviamente, mas vai fazer, porque você já viu que para esse examinador, para o examinador FCC é importante. Se fosse CESP, vocês não precisariam. Vocês já iriam direto lá na linha 1 fazendo a referência. Mas para FCC, vocês vão precisar. Agora, acabou de fazer essa contextualização, parte, né? Começa a ser o mais objetivo, né? Objetiva possível e começa já a discutir o que foi proposto pelo examinador. Segundo, qual o princípio que rege? A precisão. Olha só, gente, você tem que observar o termo que o examinador usou, tá? Quando ele fez a pergunta. Então, nada de mudar o termo. Então, olha só, precisão. Então, se ele fez referência a um instituto com aquele nome, você não vai mudar. Ah, mas eu sei que tal corrente doutrinária trata como X. Ah, eu quero demonstrar conhecimento, né? Porque eu acho que eu sei tanto sobre isso, sobre essa teoria, então eu quero demonstrar que eu sei o outro nome que é dado a esse instituto. Não. Aqui o princípio é da precisão. Então, o termo que o examinador usou é o termo que você vai usar. Quer um exemplo bobo? Né? Às vezes o examinador pode pedir para você falar sobre os benefícios de alguma coisa. Né? E ele usa esse termo, benefícios. E aí você não... Ah, mas eu não acho benefícios legal. Vou trocar por vantagens. E aí você vai na sua redação e fica usando o termo vantagens como sinônimo de benefício. Não faça isso. Né? O princípio aqui é o princípio da precisão. Então, você vai usar exatamente, tá, o termo que foi usado pelo examinador, ok? Isso é muito importante.
Bom, o terceiro princípio é a ordem. E esse princípio também é super, super importante, que é o seguinte: você sempre vai seguir a ordem, tá? Sempre, sempre, sempre a ordem que o examinador propôs. A ordem que ele apresenta as questões é a ordem que vocês vão desenvolvê-las. Então, primeiro suponhamos que ele pediu para você conceituar alguma coisa e aí depois para você exemplificar algo, tá? Então, tem aluno que pensa, puxa, não, vamos inverter. Vamos achar que primeiro ele pediu para você exemplificar e depois pediu para que você conceituasse, tá? E aí você pensa, pô, mas é mais lógico eu conceituar primeiro e em seguida exemplificar. Eu vou fazer isso. Não faça isso. Por mais ilógico, tá, que pareça a sequência que o examinador propôs, você tem que trabalhar com a sequência que ele propôs. Então, você vai desenvolver o seu texto de acordo com aquele roteiro, tá? Com aquele script que ele deu. Então, se está pedindo para você contextualizar primeiro tal coisa, conceituar, você vai conceituar. Depois pediu para exemplificar? Depois, então, você exemplifica, tá? Não vá inverter essa ordem, tá bom? Se você fizer essa inversão, você vai ser prejudicado na sua avaliação, ok? Então, essa ordem, ela é extremamente importante. Então, olha, objetividade, não esquecendo do pequeno parágrafo de introdução, que você vai contextualizar, tá, o caso. Depois você vai passar, então, para precisar, o segundo princípio aí que rege é o da precisão. Então, não vamos esquecer de usar a mesma nomenclatura, o mesmo termo que o examinador usou, tá? Não vamos ficar trocando, mudando, confundindo a cabeça do examinador. E depois, ordem, né? Então, esses três princípios são os fundamentais para elaborar um bom estudo de caso. Então, não alterar a ordem, né? Que não foi sugerida, foi imposta pelo examinador, ok? E aí, vamos começar já a falar sobre essa avaliação do estudo de caso. Então, a gente já definiu o estudo de caso, a gente já viu aqui os principais, né? Os princípios que regem o estudo de caso. A gente já falou de algumas especificidades da FCC, tá? E agora a gente vai falar desse sistema avaliativo, tá? O edital de vocês não trouxe claramente como vai se dar, né? O edital número 1. Ele não trouxe de forma detalhada como vai se dar a avaliação do estudo de caso. Só que qualquer avaliação da FCC, né, da redação, enfim, e aí nesse caso do estudo de caso, ela tem 3 eixos principais, que são o seguinte: conteúdo, estrutura e expressão. Então, conteúdo, obviamente, você vai receber uma nota pelo domínio técnico. O que é o domínio técnico? Né? Se você conhece o tema, né, proposto, se você sabe estabelecer o debate jurídico, você, obviamente, aí já tem 1/3 praticamente da sua nota garantida. A estrutura diz respeito à própria estrutura do estudo de caso. Então, note que eu já disse aqui para você que o pulo do gato na FCC é fazer esse parágrafo de introdução. Então, você vai fazer esse parágrafo de introdução, contextualizando o estudo de caso, e em seguida você vai partir para a discussão. E o terceiro item, né, esse terceiro eixo em que vai se assentar a sua avaliação do estudo de caso é a expressão. A expressão nada mais é do que o uso do idioma. Então, note, esse tripé aqui é o tripé de avaliação da FCC. Vai avaliar o conteúdo, obviamente, né, porque o objetivo né, avaliar o quanto você sabe fazer essa relação entre teoria e prática. Depois, obviamente, em relação à estrutura, você precisa apresentar um texto objetivo, né, que siga a sequência proposta pelo examinador na discussão dos temas e, principalmente, que traga um parágrafo de introdução, tá, para o seu texto, contextualizando o estudo de caso. E a expressão é o uso do idioma. Então, né, é a questão o quê? Da norma culta mesmo, tá? E aí, durante a correção de vocês, a correção de vocês, né, as correções que vocês vão receber, a gente vai falar exatamente sobre o que importa para a FCC, né? Então, a gente vai falar sobre as questões de emprego da vírgula, elaboração de períodos, né, construção de parágrafos e outras questões menores, mas que são relevantes para o examinador da FCC, como regência, concordância, tudo relacionado aí aos principais, né, assuntos, os assuntos que o examinador da FCC gosta de cobrar quando ele recebe a prova do aluno, ele já vai caçando aqueles erros ali de gramática. Então, são os erros que a gente vai, claro que entre outros, mas são aqueles erros que a gente vai, né, redobrar a atenção, tomar bastante cuidado para que você não repita na sua prova, ok? Mas esses são os 3, né, esse é o tripé de avaliação da FCC. E
Por que eu disse tripé de avaliação? Porque a gente sabe que todos os textos da FCC, né, a avaliação gira em torno do reconhecimento, né, de avaliar mesmo se o candidato ele tem conhecimento, se ele soube estruturar o texto e, obviamente, se ele tem um bom conhecimento de norma culta, tá? Então, esse é o tripé de avaliação. Agora, nos estudos de caso da FCC, o que a gente tem visto? Olha, em termos práticos, olha aqui. Esse aqui, tá? Olha aqui, tá aqui na tela. Estou trazendo aqui para vocês um exemplo de espelho de correção da FCC, tá bom? Então, olha lá. Vocês não estão vendo claramente o que eu acabei de dizer para vocês, né? Aquele tripé. Mas é exatamente esse tripé que está subjacente aqui à avaliação do examinador. Então, você tem como critérios, né, macroestruturais aí, né, que são nomeados assim pelo examinador. Você tem domínio técnico do conteúdo, né? Olha lá, vamos observar. Tá todo mundo vendo na tela? Essa grade de correção para estudos de caso da FCC? Gente, esse material vai ficar disponível na plataforma, tá? Mas eu acho interessante também falar aqui, né? Claro, trazer para vocês essa informação que é importante. Nem todo mundo tem acesso a isso. Então, vamos lá. Então, vocês têm aqui, ó, domínio técnico do conteúdo. Aqui, essa prova também foi uma prova, tá? Com 2 estudos de caso. Olha lá, estudo de caso 1, estudo de caso 2. E aqui os itens que foram avaliados pelo examinador, né? Esses itens, eles nos remetem àquele tripé, né? Eu acabei de falar daquele tripé. E aí, na prática, como é que o examinador, ele avalia, ó. Então, ó, domínio técnico do conteúdo aplicado, tá? E abordagem com fundamentação técnica atinente. Segundo quesito, adequação ao tema arguído. Terceiro, estrutura textual com construção pertinente. Olha lá, gente, introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Olha só, depois eu vou falar um pouquinho mais. Terceiro item, caracterização do assunto enfocado, contendo variáveis ou implicações atinentes, ok? Então, na verdade, aqui, nesse primeiro grupo aqui de quesitos, o que ele avaliou foi conteúdo e estrutura, tá bom? Conteúdo e estrutura. Agora, vamos lá, vamos continuar a avaliação aqui, ó. Segundo, né, grupo aqui, tem a ver com a correção gramatical, que é a expressão. Então, ó, observar os parâmetros de redação no que tange a clareza, coesão e concisão. Adequação vocabular, considerando a área de conhecimento. Correção da expressão, considerada a norma culta da língua portuguesa. Adequação quanto à impessoalidade, objetividade e polidez fraseológica. Gente, não se assustem com os nomes, tá? Isso tudo aqui remete simplesmente ao tripé, que é o tripé, né? Que são os eixos aí que estruturam a avaliação da FCC. São esses que eu falei: conteúdo, estrutura e expressão. Então, em relação à estrutura, nós já sabemos o que devemos fazer, precisamos construir um parágrafo de contextualização e, em seguida, de forma objetiva, sem rodeios, começar a discutir o que o examinador quer, né? O que ele propôs. E aí, obviamente, quando eu falo aqui em objetividade, eu digo que você tem que ser claro. Mas algo que contribui bastante para a objetividade do texto em relação à técnica é você também utilizar períodos de média extensão. Tem candidatos, às vezes, que os candidatos elaboram um parágrafo inteiro de, sei lá, 8, 9 linhas com um período. Então, isso, né, não é ser objetivo. A objetividade também está na forma como você expõe o conteúdo. Então, sempre lembrando aqui, né, isso já é muito importante, eu estou começando a falar sobre a questão estrutural, é você utilizar períodos de média extensão. Note, não estou falando aqui período de curta extensão, estou falando de período de uma linha, né? A gente não vai construir parágrafos de uma linha, enfim, não dá, não é isso. Mas vocês têm que ficar aí atentos ao fato de que o período de vocês, a frase de vocês, ela não pode ser muito extensa. Porque se ela for demasiadamente extensa, isso prejudica a clareza da argumentação. Então, vamos escrever de forma objetiva. E essa objetividade se reflete no modo como você vai expor a informação. Então, vamos lembrar de dar clareza à forma como você expõe, né, o conhecimento, né, como você elabora o seu texto. Então, os períodos de média extensão
de 3 a, no máximo, 4 linhas, são os períodos que vocês devem tentar, né, escrever no texto de vocês. Outra coisa que contribui muito, 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 muito para a objetividade, tá? Para a clareza textual. Evitar inversões. O aluno, às vezes, acha que é chique, né? Que é bacana, que é mais refinado, por exemplo, ele começar a frase, começar o período quebrando a sequência, né, da ordem direta. O que é ser? Professor, o que é isso? Não fica falando termo técnico comigo agora. É simples. Por exemplo, eu vou ler uma frase bem simples aqui, né? Eu estudei... vou fazer uma... Tá, eu estudei domingo. Aí tem aluno que gosta de escrever, estudei eu domingo. Então, ele está fazendo uma inversão. Em vez de eu ter lá primeiro o sujeito, depois o verbo e o advérbio ou complemento, ele sugere, né? Ele gosta de trazer ou o advérbio ou o verbo para o início da frase, invertendo a ordem dos elementos. Então, gente, isso pode ser bonito para a escrita acadêmica. Para a escrita de concurso público, para o nosso tipo de redação, tá? O que você deve privilegiar é a escrita na ordem direta. Tudo bem, uma vez ou outra você vai usar um advérbio para começar, obviamente, a sua frase, o seu período. Mas o mais bacana é que você escreva na ordem direta, porque isso, né, não prejudica. Isso torna a leitura do texto mais fluida e, com certeza, o examinador, ele lê com maior facilidade, tá? Nem todos dirão isso para vocês, mas essa aqui é a verdade. O texto precisa ser objetivo, tá bom? E essa clareza, ela passa por essas questões, né, mínimas, que a gente às vezes não dá muita importância, mas que com certeza vão ajudar, né, você na tua prova. E vai fazer com que o examinador olhe para a sua prova com outros olhos, ok? Bom, vamos lá, vamos lá. Então, olha só, aqui a gente tem a grade de correção. Já vimos que tudo isso aqui não é para te assustar. Isso tudo que está aqui se resume a 3 coisas: expressão, conteúdo e idioma, que é exatamente o que a gente vai fazer durante todas as correções, né, durante cada exercício que você entregar. Vamos nos pautar nesse eixo aqui usado pela FCC, tá? Então, vocês podem ter certeza de que a gente vai avaliar todos esses itens aqui, mas de uma forma mais enxuta, tá? Mas considerando, enfim, fazendo todas as observações e orientações necessárias. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá. Olha só. Eu trouxe já aqui, então, para vocês um exemplo, tá? De estudos de caso da FCC. Então, olha só, o que eu quero que vocês observem aqui? Não é que vocês tenham que se prender nesse momento ao conteúdo. Aqui vocês vão ver que muito conteúdo foi cobrado, mas porque esse estudo de caso, por exemplo, era um estudo de caso que podia ser desenvolvido em até 50 linhas. Claro, gente, que um estudo de caso de 50 linhas, né, dá para escrever muita coisa, né? Então, o examinador, obviamente, ele queria, né, que vocês, enfim, ele dava esse espaço, não havia praticamente limitação, então ele pediu muitas coisas. Mas olha só, vamos observar. O que o examinador faz aqui em primeiro lugar? Ó, ele apresenta um caso concreto. Então, ó, Pedro Ivo, deputado distrital, tendo tomado conhecimento de sucessivos atrasos, né, na execução de obras viárias a cargo de determinada autarquia distrital, com vários aditamentos aos contratos correspondentes, bem como de outras ineficiências na atuação ordinária da entidade, especialmente no controle de estoques e planejamento de aquisição dos insumos necessários para a sua regular atuação, apresentou proposta de indicação ao chefe do executivo, recomendando a adoção de medidas de aprimoramento de gestão no âmbito da autarquia. E aí ele continua, né? A proposição foi encaminhada à comissão encarregada regimentalmente de opinar pelo seu mérito. Os membros da comissão, olha lá, por seu turno, consideraram necessário apoio técnico para aprimorar o teor da indicação proposta e de correspondente justificação, com sugestões de medidas concretas, pertinentes, para evitar a recorrência dos atrasos e ineficiências apontados, e não apenas de recomendações genéricas. Para subsidiar a análise da proposição e elaboração do texto final da indicação e sua justificação, elabore nota técnica, apontando e descrevendo de forma fundamentada, tá? E aí, olha lá, 3 itens. Em geral, a FCC trabalha com 3 itens, tá? Em regra. Então, o que a gente... Olha lá, o que ele quer? Não, olha, o que ele quer que o candidato traga? Ó.
os principais conceitos e a forma de aplicação de metodologias consagradas para a gestão de projetos. E aí ele fala aqui sobre essas metodologias. Item B, os principais conceitos e métodos de classificação de materiais. Item C, alternativas legais para a contratação das aquisições. Olha lá, gente, essas são as sugestões. Em geral, quando a FCC fala sobre sugestões, e falou lá no edital, que é um estudo de caso, e aí que o candidato traga sugestões. Então, olha como é que geralmente aparece, ó. Alternativas legais para a contratação das aquisições por modalidades ou sistemas que favoreçam a reposição adequada, mesmo em situações onde não existe a prévia definição exata dos quantitativos a serem adquiridos. Olha só, volto a dizer, aqui o nosso foco não é conteúdo, tá? Essa não é uma prova de direito, mas é uma prova que eu quero que vocês foquem, tá? Aqui na questão do estudo de caso. O conteúdo vocês vão ver nas questões que vocês vão receber a partir de amanhã. Mas eu quero que vocês tenham em mente que esse é o tipo de questão, esse é o que a FCC chama de estudo de caso. Então, você tem, claro, personagens, você tem dados, você tem um entendimento, você tem um conflito aparente, e aí, em seguida, o examinador, ele pede, né, que você dê o seu parecer, né, sobre esse assunto, mas, né, como é que você vai elaborar esse seu parecer? Com base nessas discussões que o examinador propõe. E aí você, em geral, tem esses 3 itens. Então, olha só, observa que ele pede, isso não só na prova, nessa prova, mas também para as provas de direito, que sempre é trazido uma questão mais, como eu falei aqui no início, menos complexa. Então, você sempre é pedido a conceituar, a explicar, né? E aí, claro, vai pedir que você, né, traga sugestões ou alternativas de solução. O que você tem que ter em mente, no entanto, é o seguinte: não vai ser exigida de você, não. Você pode ter certeza que essas questões não serão complexas ou demasiadamente complexas, mas que você vai ter que ter na sua mente, né? O que você precisa ter em mente é que você precisa tornar essa discussão a discussão mais objetiva possível, mas claramente trazendo para a sua discussão elementos importantes do direito, tá? Então, você tem que demonstrar o conhecimento jurídico, obviamente. Você vai poder fazer a citação à súmula, ao entendimento jurisprudencial, ao entendimento doutrinário. Claro, não é uma prova de consulta. Você não vai estar lá com o vademecum do lado, você não vai poder consultar legislação. Então, obviamente, você nem sempre, né, vai lembrar da súmula, vai lembrar do número correto da lei. Então, obviamente, você vai usar termos mais genéricos quando fizer referência a esses entendimentos. Entendimento doutrinário, entendimento jurisprudencial, enfim. Você não precisa necessariamente trazer o nome, claro, se você souber o número da lei, o artigo, né, o número da súmula, obviamente você pode trazer, será bem-vindo. Mas o examinador, ele não espera que você traga isso, porque, né, você não está fazendo uma prova com consulta, né, você não tem consulta nenhuma legislação. Agora, o que você precisa entender é que você precisa demonstrar esse conhecimento jurídico de algum modo, seja demonstrando, né, esse entendimento doutrinário acerca do tema, jurisprudencial, né, ou, enfim, o entendimento da legislação em si, né, da lei, enfim, do dispositivo legal. Então, esse conhecimento, é claro que ele tem que estar ali permeando, fundamentando a sua discussão. Isso é muito importante. Agora, essa discussão, ela tem, claro, conceitos que você possa trazer do mundo jurídico, obviamente, é uma prova, né, uma prova para analista, né, uma prova para oficial de justiça. Então, você não pode fugir, né, de demonstrar esse conhecimento. Agora, essa discussão, ela tem que ser encaminhada de forma objetiva, dentro do texto, como a gente já viu aqui, e respeitando esses princípios. Vamos só dar uma olhada aqui em como esse candidato ele encaminhou a resposta dele, para que vocês tenham uma ideia. Então, ó, temos 3 itens, né, então, necessariamente aí, né, espera-se, né, que no mínimo 3 parágrafos, né, que o texto seja desenvolvido em no mínimo 3 parágrafos. E, olha lá, olha como é que ele começou a falar, tá? Esse foi um dos nossos alunos e que obteve a nota máxima praticamente no caso, ó. Então, olha lá. Aqui, eu falei para vocês não excederem 3 linhas. Aqui ele usou 5 linhas na introdução dele, mas notem, gente, ele tinha 50 linhas, né? Então, ele tinha muita coisa. Então, olha lá. O caso em análise propõe situação de ineficiência por parte da autarquia distrital. Ponto.
sucessivos atrasos na execução de obras viárias, inúmeros aditamentos contratuais e falhas no que tange à gestão de estoque são recorrentes na entidade, né? O que gerou necessidade de regulamentação legislativa acerca desses dilemas. A equipe técnica foi, então, convocada para auxiliar na proposição de indicação, a fim de gerar contribuições concretas e objetivas acerca dos problemas supracitados. Então, isso aqui, gente, nada mais funciona como uma espécie de quê? De relatório. Pequeno relatório, pequeno parágrafo de introdução, só contextualizando o caso. Então, é isso que preferencialmente vocês vão fazer antes de começar a discutir o que o examinador, né, propõe, ok? Gente, está bem claro isso aqui, porque, assim, essa etapa da contextualização nada mais é do que um pequeno relatório sobre o estudo de caso, sobre a situação, que é algo que vocês fazem. Quem trabalha aqui já, que já trabalha com pareceres ou trabalha em algum Ministério Público, algum tribunal, já sabe um pouco que, obviamente, antes de você começar a trazer as discussões, o debate, né? Quem trabalha no tribunal, né, o voto do relator, por exemplo, tem que primeiro contextualizar. Agora, claro, uma prova é uma questão com 20 linhas. Então, não dá para contextualizar demais, né? É trazer realmente o básico, o mais importante, para, em seguida, já no segundo parágrafo, já começar a discussão. Até aqui, gente, está tranquilo? Por favor, preciso ouvir vocês. Ok, beleza. Vamos lá. Vamos chegar no fim. Bom, claro que eu não aposto, né? Nós não apostamos em questões tão longas, pedindo tantas coisas pro candidato, porque a gente sabe que é uma prova de 20 linhas. Cada questão tem 20 linhas, vocês vão escrever no total até 40 linhas, né? Na verdade, é o limite de até 40 linhas, então não dá para escrever muita coisa, não dá para pedir tanta coisa assim para o candidato. Então, eu trouxe aqui um exemplo de estudo de caso que não é da FCC, né? Da FCC, vocês já viram o modelo da FCC, mas, claro que aquele era uma questão para 50 linhas, né? Então, o examinador pediu muita coisa, mas eram 50 linhas. A gente tem aqui um estudo de caso do TRF segunda região, que foi elaborado pela Consulplan, que é um estudo de caso bem menorzinho, né? Claro, vocês vão ver aqui. E eu só vou usar esse exemplo de estudo de caso, né, para pontuar algumas coisas aqui com vocês, ok? Então, olha só. A gente tem novamente uma situação, um caso concreto, né? Então, ó, fulano de tal, brasileiro, casado, servidor público, nascido praticou no dia 22 de março o crime de peculato, né? Aqui a gente está falando de direito penal, não vai cair, né? Volto a falar, não vamos focar no conteúdo, vamos focar na estrutura. O crime de peculato mediante erro de outrem, né? Pena prevista no tipo de 1 a 4 anos de reclusão e multa. A denúncia foi recebida em 3 de abril de 2012. O processo teve todo o seu trâmite regular, tendo sido proferida a sentença condenatória no dia 4 de julho de 2014, com a fixação de pena privativa de liberdade de 1 ano, substituída por restritivas de direito. Devidamente intimadas, defesa, réu e acusação, a sentença transitou em julgado em 29 de agosto de 2014, ok? Com base nos dados apresentados, pergunta-se: há prescrição da pretensão punitiva? Se positiva a resposta, que modalidade? Explique. Então, como seria um caso redigido para a FCC? Você criaria um primeiro parágrafo fazendo um pequeno resumo desse estudo de caso, tá? Bem resumo mesmo. Então, vamos colocar na nossa mente que é uma espécie de relatório sobre o estudo de caso, mas você não vai usar muitas linhas porque você não quer comprometer o desenvolvimento, né? Desenvolvimento que é o que você precisa fazer. Você precisa desenvolver, mostrar, né, o conhecimento jurídico que você tem sobre o tema. Então, você abriria essa redação, esse estudo de caso, com um pequeno parágrafo, né, contextualizando a situação. Em seguida, no segundo parágrafo, você já começaria a atacar, né, a abordar enfim, os itens que o examinador pediu, os aspectos. Então, a primeira pergunta é: há prescrição da pretensão punitiva? E aí você diria, né? No caso em tela, há prescrição, não há prescrição, obviamente fundamentando. Essa fundamentação, né? Não basta, obviamente, responder sim ou não. Você tem que trazer a fundamentação, mas uma fundamentação o quê? Uma fundamentação jurídica, né?
Então, aí, claro, você vai fazer referência à legislação, você pode fazer referência à doutrina, lembrando que você não é obrigado, se você souber o dispositivo legal, né, o número da lei, a súmula, ok, traga para sua redação. Mas se não trouxer, use um termo genérico, né, de acordo com o entendimento doutrinário, de acordo com, né, nesse caso, Código Penal. Então, faça referência à fonte, ainda que você não tenha muito detalhamento, você não tenha detalhes, você não tenha o nome exato, você não seja muito preciso em relação ao dispositivo legal, mas traga, aponte qual é a sua fundamentação, né, com base em que você está fundamentando, qual é a fonte, e em seguida traga a discussão. Então, obviamente que a fundamentação aí é que vai, né, ser responsável por boa parte da sua nota. Então, olha só para vocês terem uma ideia de como não é bicho de sete cabeças, olha. Aqui, olha como o candidato começou, tá? Ele falou assim, sim, houve prescrição de pretensão punitiva intercorrente que ocorreu entre o prazo de recebimento da denúncia e a data da sentença. Então, ele já começa explicando, né? Ele fala que sim, e aí ele começa a explicar, né? Com os dados, ele faz referências ao longo do texto, né? Faz referência a dados que o enunciado, né? Que o caso traz. Claro que você tem que ler o dado, né? Você tem que ler com bastante atenção o caso para poder fazer referência no exercício a esses dados, é interessante. Mas note que aqui, nesse estudo de casos feito para a Consulplan, ele não traz esse parágrafo de introdução que eu comentei, mas que você já sabe que é importante para a FCC e você vai fazer, né, esse pequeno relatório. Mas em seguida, olha a forma objetiva, não estou aqui falando de mérito, tá, gente? Não estou discutindo aqui tecnicamente, não é o conhecimento técnico que eu estou discutindo, não. Falando da estrutura. Em termos de estrutura, ele, depois desse parágrafo que a gente vai criar para a FCC, ele já entra na discussão. E olha como ele faz de forma muito objetiva, tá? E note uma coisa interessante, esse estudo de caso, né, esse estudo de caso aqui proposto no TRF segunda região, foi desenvolvido em 15 linhas. Então, olha só como a coisa é curta. Vocês vão ter até 20, né, vocês vão poder desenvolver em até 20 linhas. Então, olha para a tela de vocês, 15 linhas. Como você precisa ser objetivo. Se você não for objetivo, você vai perder muito espaço, né? Você vai perder a oportunidade de fazer a discussão. Então, olha a objetividade com que esse candidato conduz a redação dele. Então, é isso que é esperado na FCC. É esperado que você seja objetivo, mas não vamos esquecer de fazer aquele nosso parágrafo de introdução que a gente tem visto que tem sido esperado pelo examinador, tá? Olha aqui um segundo exemplo, olha, peraí. Segundo exemplo de estudo de caso, ó. Só botar aqui. Olha lá. Outro estudo de caso do TRF segunda região. Então, olha só para que vocês fiquem bem, isso fique bem massificado como é que as questões são trazidas, ó. Após sério acidente de trânsito que envolve viatura da Polícia Militar do Estado X, em que há perda total do veículo, verifica-se a culpa concorrente entre o agente da Polícia Militar que dirigia a viatura, querendo circular à noite com faróis apagados, guiava o veículo imprudentemente, e de José, que dirigia em alta velocidade e realizava ultrapassagens irregulares. Proposta ação de ressarcimento pelo Estado 20 anos após o ocorrido, tanto José quanto o agente policial militar suscitam a prescrição da pretensão de ressarcimento. E aí a pergunta do TRF foi a segunda região foi a seguinte: sobre o caso, comente se é possível de prescrição a pretensão de ressarcimento com relação ao policial militar e ainda se é passível de prescrição a pretensão de ressarcimento com relação a José. Então havia dois personagens e o examinador queria saber em relação a um, em relação ao outro, qual era aí, se era passível ou não a prescrição, a pretensão de ressarcimento. Então, olha aqui como o candidato, ele respondeu. Olha aqui. Olha lá, 14 linhas aqui usadas, para vocês verem como a coisa é rápida. É pequeno, né? 20 linhas, gente, 20 linhas é pouca coisa. Então, assim, vamos fazer aquele pequeno relatóriozinho lá no início e vamos partir para a discussão proposta, olha. Então, olha a objetividade desse candidato. Ó. Quanto ao agente da Polícia Militar, vírgula, a sua conduta culposa gera prejuízo ao erário, de forma que está sujeito à ação de improbidade administrativa.
Em regra, as ações referentes a essa lei prescrevem em 5 anos, mas quanto ao ressarcimento horário, trata-se de ação imprescritível, né? Que era, na verdade, ali até o que o examinador queria saber, né? Esse conhecimento sobre a prescrição, né, em relação ao erário, né, ao Estado. E aí, olha lá, no segundo parágrafo ele já fala sobre José. Quanto a José, vírgula, particular envolvido no acidente, aplica-se, né, o prazo específico de 5 anos nas ações, blá, blá, blá. Então, olha só, ele começou, né, lá no parágrafo falando quanto ao agente da Polícia Militar, depois, obviamente, né, em um novo parágrafo, ele fala quanto a José. Então, ele fala sobre os dois personagens de uma forma muito objetiva, citando os prazos legais, né? E aí, no final, ele faz uma análise aí com base nesses dois, nas informações que ele expôs sobre os dois personagens, que eram os agentes, né, sobre os quais o examinador pedia que os candidatos discorressem. Então, note que as redações são muito objetivas, até porque são poucas linhas. Existe uma limitação de espaço que não pode ser desconsiderada, ok? Vamos lá, Andréia. Professora, nesse caso, como você introduziria? Bom, eu faria uma pequena referência ao próprio caso concreto, né? Explicando, né? Que trata-se de ação em que se discute a prescrição ou não da pretensão punitiva em relação a dois agentes diante de fatos ocorridos em blá, blá, blá. Então, assim, eu, né, faria uma síntese, né? Uma síntese, e a ideia é sempre de sintetizar, para não usar muitas linhas, do caso trazido, para que depois, então, você vá para a discussão. A ideia da síntese, gente, desse primeiro parágrafo, como eu disse, essa introdução, é apenas para adoçar o examinador que espera que você crie. Você não precisa entrar no nível grande, né, de detalhamento aqui, porque senão você vai gastar muitas linhas. Então, é como você, né, é um pequeno relatório, só para explorar, só para contextualizar o caso, né? É como se você tivesse mesmo lá fazendo o voto do desembargador, o voto do relator, e aí você precisasse, né? Claro que aqui guardadas as devidas proporções, que é uma prova, um caso pequeno, você não tem muitos detalhes, como se você fosse informar, né? Que caso é esse? Né? Esse pequeno relatório tem que trazer algumas informações básicas sobre o caso. Mas você, obviamente, não vai detalhar muito, porque você não pode exceder aí as linhas. Agora, claro, gente, se forem questionamentos super simples, né, super tranquilos, claro que você pode detalhar um pouco mais, né? Porque você sabe que você vai ter 20 linhas, então tem que ser estratégico, né? Se forem questões bem simples, bem tranquilas, coisa que você resolve em, sei lá, 4 linhas cada uma, é claro que você pode fazer um primeiro parágrafo contextualizando bem, né? Fazendo um bom relatório do caso para depois entrar na discussão. Agora, se você olhar para a sua prova, você observar que o examinador trouxe 3 itens para discutir, né? Trouxe item A, B e C. E está pedindo bastante detalhamento sobre isso, né? Quer que você discuta informações e tudo mais, e você sente que vai usar, isso vai demandar que você use muitas linhas, você vai fazer um pequeno parágrafo de introdução super, né? Super aí, sucinto, ok? Tipo retomada, isso mesmo, André, tipo retomada, ok? É bem só uma retomada muito objetiva, muito simples do que foi apresentado no estudo de caso. Apenas para que o examinador entenda que você, né, está fazendo ali de acordo com a expectativa dele, ok? Bom, aqui eu trouxe aqui fonte de estudo porque você sabe que tem. Isso aqui agora não vai valer para vocês. Claro, né? Quem vai fazer a prova para oficial de justiça avaliador, por exemplo, analista, a Consulplan tem lá os padrões, né, de resposta do concurso, só que não são exatamente as matérias que serão cobradas aqui pelo TRF Quarta Região, então só trouxe assim para informação mesmo, né? Mas não, eu não investiria tempo nisso agora, tá, gente? Eu não investiria tempo nisso agora, ok? Galera, eu quero ouvir perguntas de vocês. Vamos lá. Que perguntas temos?
Vamos lá, galera? Amanda, a maior dúvida seria como iniciar. Amanda, pode deixar, né, que quando a gente estiver fazendo, escrevendo mesmo, tá? E se a sua introdução não for satisfatória ou algo assim, a gente vai saber, a partir do caso concreto, tá? Te dizer o que seria mais válido. Mas olha só, gente, não é para criar, assim, não é para que isso seja uma preocupação para vocês, tá? A gente tem visto que o examinador ele realmente tem dado maior valor, maior importância, na verdade tem avaliado melhor quem escreve com essas pequenas introduções. Então, assim, a ideia é só um relatório bem simples, tá? Eu vou colocar à disposição de vocês esse material, tá? Essas provas corrigidas da FCC. Vou colocar também o material de hoje disponível na plataforma. Ok, poderia utilizar no caso em tela, trata-se de isso mesmo, Amanda. Isso mesmo, tá? Tá certinho, tá certinho. As expressões são essas mesmo, trata-se de, né? No caso em tela, certíssimo, certíssimo. É exatamente, a expectativa é exatamente essa. Pode ser um no caso em tela, né? No caso em comento, trata-se de, e aí né? Uma breve mesmo, né? Uma síntese do que foi dito, e em seguida já parte para discussão do que foi proposto pelo examinador, tá? A ideia, gente, é exatamente essa. Não é para complicar a vida de vocês, não. Na verdade, é para facilitar. Porque se você sabe que a sua introdução só exige uma pequena contextualização, depois você já vai partir mesmo para a discussão, né? Vamos lá? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Temos mais perguntas? Pessoal, pode perguntar, viu? Pode perguntar. Vamos lá. Ok, eu acho que no momento não temos mais perguntas, né? A gente já temos mais. Não, não. Estava vendo aqui alguém parecia que estava escrevendo, mas acho que não. Não? Ah, primeiro estudo de caso. Bom, o primeiro estudo de caso vai ser liberado amanhã, tá bom? Já vai estar na plataforma, todo mundo vai estar ativo lá. Então, o primeiro estudo de caso começa amanhã, dia 10 de junho. O cronograma também, né? O cronograma que a gente sugere para a entrega das atividades estará disponível também lá. Vocês vão tentar enviar para a gente nesse prazo, que é o prazo que a gente propõe, tá? Para envio, a partir do cronograma. E aí, claro, gente, haverá dúvidas nesse primeiro momento. As dúvidas, elas são bem-vindas, né? As dúvidas são importantes. É um momento em que está todo mundo descobrindo o que vai ser feito, está todo mundo enfim, ainda se encontrando no exercício de estudo de caso, mas o que eu posso dizer para vocês com toda certeza é que se algo não ficou claro aqui nessas explicações, né, durante esse primeiro encontro, com certeza vai ficar durante as correções, ok? Podem ter certeza disso. E também podem, né, recebendo a primeira correção, havendo alguma dúvida, podem ficar super à vontade para esclarecer. A gente tem um time campeão de profissionais muito bem qualificados, disso vocês podem, assim, ficar muito tranquilos. A gente, com certeza, o nosso time vai trazer as melhores questões. A gente estuda as demandas do TRF da quarta região. Então, a gente vai trazer aí o melhor material possível, as melhores questões para que vocês realmente possam fazer o melhor trabalho na discursiva. Eu sempre digo para os meus alunos, ninguém comigo fica na discursiva, né? A gente faz um trabalho muito assertivo. Então, assim, não ser aprovado na discursiva fazendo curso com a gente é quase impossível, né? Só se for um tema que realmente trouxesse muita surpresa para todo mundo, né? Tipo, ninguém, nossa, imaginava aquele tema, ninguém pensava naquele tema, ou realmente o aluno no dia, não sei, né? Deu uma crise, estava doente, enfim, né? Não tem razão. Assim, seguindo as nossas orientações, seguindo o nosso treinamento, não tem como ficar reprovado na discursiva, tá? Isso eu posso, assim, dizer com muita, muita certeza. A gente teve mais de 200 alunos, né, pro nosso curso do Ministério Público da União. Todo mundo que chegou à redação conseguiu passar, tá? E alguns com notas altíssimas. Então, assim, eu tenho muita garantia no trabalho que a gente faz. O que eu sempre falo vocês têm que fazer a parte de vocês sempre, obviamente, fazer os exercícios, se houver dúvidas, esclarecer, pode conversar comigo. Enfim, nós somos muito acessíveis. Então, sigam as nossas instruções e sempre que houver dúvidas,
esclareçam as dúvidas, que eu tenho certeza de que vocês vão conseguir sim passar, tá? Isso daí eu não tenho dúvidas em relação a isso, ok? Temos mais dúvidas ou não? Tô olhando aqui para ver se no nosso, se a gente tem alguma outra dúvida, né? Estamos aqui no nosso bate-papo, eu acho que não. Deixa eu só ver aqui se está entrando alguma dúvida. O nosso contador aqui de alunos Nosso contador aqui de dúvidas não está ativo, né? Nosso contador de alunos aqui, então está aparecendo poucos alunos, mas temos uma galera maior, mais quietinha, ok? Bom, eu vou me despedindo então, gente. Essa era a ideia do nosso primeiro encontro, falar sobre essas questões fundamentais. O estudo de caso vai estar disponível amanhã, o estudo de caso 1 na plataforma, tá? Então, façam o estudo de caso, entreguem no nosso cronograma, no cronograma sugerido, e quando houver as dúvidas, entre em contato, esclareça as dúvidas. Pode ter certeza de que não há sucesso sem comprometimento. Se você se comprometer, né, nós garantimos aqui também o nosso compromisso e a gente vai, todos vamos juntos aí em direção à nomeação, ok? Muito, muito, muito obrigada. A André está fazendo algumas perguntas aqui. Se vai ter material? Sim, sim, vamos também sugerir material, sim, complementar, tá? De conteúdo, tá bom, Andréia? Vamos sim. Então, essa era a ideia de hoje, né? Eu vou encerrar por aqui, porque eu tinha prometido 1 hora e 15, já extrapolei aí né? O tempo aqui de gravação, o tempo com vocês. Muito obrigada. Eu sei que é difícil, domingo, né? É difícil para todo mundo, mas estamos aí no projeto de aprovação, então temos que, né, seguir aí, temos que ir fortes aí, temos que seguir nosso caminho aí com fé, né? E enfim, com bastante disciplina, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês. Um excelente domingo aí para todos e amanhã já tem o estudo de caso 1, hein? Todo mundo lá na plataforma conferindo o tema.